Boa noite, todo mundo. A Kátia já está aí com a gente. Chamei ela. Opa! Ela já Boa noite. voltou. E aí, dona Kátia? Tudo Bem, bom, querido? Como você tá? tô com saudades. Tô com saudades. E Pois você? é, esses tempos estranhos, né, Rodrigo? É muito distanciamento, é muita virtualidade, Eu acho, é muito estranhamento. mas eu acho que esse é o objetivo que eu tô mais, assim. Eu tô saudoso, sabe? Saudade das pessoas, saudade dos encontros, saudades. Eu acho que é isso que eu tô sentindo mais forte nesse momento. E você, como é que você tá? Eu acho que eu passei daquela fase do estranhamento depressivo, porque de repente, assim, é muita, é muita, é muito nada, né? É muito nada. Então, assim, a É gente tem muito. tudo e, de repente, você se vê com nada. Porque isso aqui que a gente está fazendo agora é muito irreal. Né? Para a gente Sim. que está acostumado com, assim, com o físico, com o afeto, é muito estranho. E Eu acho que tava. eu me lembro muito da Elizabeth Kubler-Ross nesses tempos, né? Que ela trabalha com as fases do luto. E eu acho que, assim, você tem aquele primeiro momento de resistência, de negação, depois você tem a fase da depressão e depois você tem a fase do enfrentamento. E acho que a gente já está conseguindo, eu falo a gente, porque vem junto, né, família, vem junto o grupo de estudos olímpicos, que é esse, esse grupo que ninguém larga a mão de ninguém, e isso não é só uma força de expressão, mas é de fato uma postura. E acho que a gente está num momento agora em que a gente está saindo desse estranhamento, desse impacto maluco, né, que foi aquela coisa, peraí, mas o que é tudo isso? E agora a gente está assim, ok, se é para ser assim, que seja, e a gente vai fazer em grande estilo. Né? Então a gente já está dando aula, a gente já está com projeto, acabamos 2 livros, e vamos para a vida. Seja ela Excelente. como se apresenta, a gente vai para a vida. E vem em mim. Você sabe, Kátia, que essa questão do papo de pé me deu um sentido, essas entrevistas me deu um sentido para esse momento, porque essa coisa de estar preparando entrevistas toda quarta e sábado e com pessoas que eu gosto, queridas, me deu um norte, porque eu estava muito, porque as coisas que eu estava fazendo eram muito parecidas com o que eu já fazia, só que ao invés de eu ir até o local, era em casa. E aí Uhum, tem a coisa, tem todo o distanciamento, não só geográfico, mas também caloroso, né? uhum, E, uhum. e aí, quando eu fiz o papo de pé, quando eu fui, não, eu retomei, porque o papo de pé é uma coisa que tinha há 4 anos atrás, com o Falcão, com o Maurício Marques e com a Thaís Coutinho, mas quando eu retomei, me deu um outro sentido para esse momento, assim, Uhum. não sei explicar, mas eu sei que deu uma outra direção. Talvez seja isso, as etapas do luto, talvez o papo de pé me ajudou nessas É. etapas do luto. Eu acho que foi, Rodrigo, porque nós entramos, quando a gente entrou em quarentena na USP, a primeira coisa que me passou é que assim, eu não podia perder as reuniões da quarta-feira, né, porque o Grupo de Estudos Olímpicos se reúne já há quase 20 anos, né, nas quartas, foi por um tempo às sextas, e depois já há muitos anos a gente se reúne de quarta-feira de manhã. E eu não sou uma pessoa muito afeita à tecnologia. Eu me viro com o que é necessário, mas eu não sou uma pessoa tecnológica. Então, essa coisa de dar aula pelo telefone, pelo computador, nunca foi minha praia essa, né? E aí, assim, primeira semana de isolamento, a gente fez a nossa primeira reunião e ali nós fizemos um pacto, né? E assim, toda quarta-feira nós nos encontraremos e trabalharemos com um único prejuízo, que era o café da manhã, né? Que a gente tem toda quarta, nossas reuniões começam às 7 horas,
com o café da manhã, porque em São Paulo existe o rodízio de veículos, então quem tem a placa do carro naquele dia chega antes das 7, e aí o pessoal vai chegando, cada um com uma coisa, um pãozinho, um suco, um biscoito, e às 9 horas a gente começa a discussão acadêmica propriamente dita. Então, assim, a gente manteve aqui, né, o chazinho, que acompanha a gente sempre, cada um com a sua caneca, cada um com o seu quitute, e é incrível, porque a gente vai até 12:30, às vezes quase até perto de 1 hora, e são 3 horas que a gente efetivamente não sente o tempo passar. Diferentemente de outras atividades que a gente faz, reuniões por esse meio aqui, e a gente termina exausto. Eu termino essa reunião da quarta-feira de manhã saltitante. Gente, que coisa maravilhosa a gente ter essa sensação de que efetivamente a gente está vivo. Né? Então, eu acho que faz sentido, fazer, fazer coisas significativas, esse é o momento. Eu acho que sim. Bom, mas vamos lá, Kátia. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer assim, a sua participação, você topar estar com a gente aqui no Papo de Pé. Como o Rodrigo Falcão falou aí na live no início, é uma entrevista de peso. O Papo de Pé, a gente... Mas eu perdi peso nessa quarentena, Rodrigo. Não, mas é o peso de livro, é a quantidade de livro. É o peso de produção de livro. O Papo de Pé, como eu falei, começou há 4 anos atrás, aí eu retomei esse ano e estou discutindo muito em cima daquele livro que a gente lançou lá pela Ampep, da Psicologia do Esporte e do Exercício, que a gente lançou junto com a Psicologia Social do Esporte. Eu falei, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco temas e abordagens diferentes. Então agora eu estou fazendo o Papo de Pé, abordagens diferentes. Então, eu primeiro vou fazer uma apresentação sua, que é aquela que é muito fácil de achar, é só botar no Lattes, que vai estar lá. Então, para quem não conhece, Kátia Rubio é professora associada da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Não? Então está errado. Agora eu sou da Faculdade de Educação. No começo desse ano eu passei para a Faculdade de Educação. É verdade. A gente brindou isso, é verdade. Sim. Mas é bacharel em jornalismo e psicólogo. Isso. Mestre em Educação Física e doutor em Educação, ambas pela USP. Tem pós-doutorado em Psicologia Social na Universidade Autônoma de Barcelona. Coordena o grupo, que é esse grupo que você vinha falando, coordena o grupo de estudos olímpicos da USP, que é o que dá sentido, né, o que dá norte nesse momento da pandemia. Foi presidente fundadora da Abrapesp. Quem não conhece a Abrapesp é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. É membro da Academia Olímpica Brasileira, é colunista da Folha de São Paulo, tem 12 livros publicados e 19 organizados na área da psicologia do esporte e estudos olímpicos. Essa é a apresentação Lattes, né? Essa é a apresentação que estaria ali numa busca que eu acho que eu busquei ainda errada. E aí, Kátia, eu tenho 3 perguntas iniciais. Como eu falei, a ideia hoje é a gente poder falar da psicologia social do esporte, pensando que o nosso público não é só de psicólogos, mas é muito de alunos ou pessoas que não são da psicologia. Então, a ideia do Papo de Pé é levar a psicologia para não psicólogos ou iniciantes na psicologia. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, Kátia, das 3, é: quem é você? Puxa vida! Talvez seja mais difícil. Eu acho que depois de 15 anos de terapia e alta da terapia, eu talvez diga assim, olha, Rodrigo, eu sou uma mulher inquieta, acho que a formação acadêmica apresenta um pouco dessa inquietude. Eu nasci para ser indisciplinar, eu não nasci para ser trans, multi ou pluridisciplinar, eu nasci para ser indisciplinar, porque as fronteiras e as margens, elas me incomodam muito. Meu marido está aqui do meu lado
ouvindo a gente conversar, e eu quando estou com alguma coisa, falo assim, tem duas coisas na vida que eu não suporto, né? Uma é tudo aquilo que me aperta, elástico, essas coisas assim, e marido ciumento, né? Então, essas coisas que colocam os limites, seja o limite do pensamento, seja o limite físico, seja o limite da pluralidade, aquilo que impeça a pluralidade, não me representa, né? Uhum. Então, eu sou essa pessoa que busca aquilo que não foi feito, aquilo que está pululando pelo mundo, mas que, de alguma forma, se apresenta para o mundo de uma forma que não se contempla, vai? E é isso. Além disso, faz uma excelente paeja que eu já tive o prazer de comer lá na casa da Gislane, e é dona de gatinhos maravilhosos que adoram pousar para fotos maravilhosas, né, Kátia? Eu adoro as fotos dos seus gatos. Eu adoro cozinhar, não é? Eu sou de uma família de mulheres muito, muito boas de cozinha, e que não fosse essa maldita revolução sexual, eu talvez tivesse sido uma ótima dona de casa. Muito bom. Mas não gosta de marido ciumento. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então eu vou entrar agora para a segunda pergunta. É engraçado que só nessa entrada o pessoal já se identificou com o que você trouxe. Kátia, pensando no público em geral, a gente tem muita gente aí que não é da psicologia. Então, o que é psicologia social? Eu compreendo a psicologia social, Rodrigo, como uma forma de olhar, de compreender, de buscar a compreensão do ser humano no meio social e no momento histórico em que ele vive. Não é? Então, se eu pudesse sintetizar a psicologia social, é a compreensão, esse oito deitado que sugere o infinito nessa relação do ser com o social. Eu vejo a coisa dessa forma, porque não existe sujeito, não existe pessoa que não se faça como pessoa nessa relação com o social, e o social também não existe sem que haja singularidades. Esse semestre eu trabalho com a disciplina de metodologia na Faculdade de Educação, e essa semana nós falávamos justamente isso, né? Como é que se estrutura a sociologia no século XIX, a necessidade assim, de compreensão da sociedade, mas ainda uma compreensão muito com esse viés das ciências biológicas, né? de uma massa. Uhum. E o quanto a psicologia, no final do século XIX, vai mudar isso para focar no indivíduo, mas não é um indivíduo qualquer. E aí depois, na metade do século, vem a psicologia social para dizer assim, olha, é esse sujeito, produtor de subjetividade, de singularidade, no momento histórico em que ele vive, no grupo social ao qual ele pertence, que vai produzir e ser produzido pelo sujeito. Perfeito. Perfeito. E pensando no esporte, Kátia, qual é o papo nessa questão do tempo, dessa construção sócio-histórica, essa construção do momento e da cultura e do lugar, que então é o sujeito construindo o social construindo o sujeito. Pensando no esporte, qual o papo que há entre a psicologia social e a psicologia do esporte? Rodrigo, quando eu comecei a me interessar pela psicologia do esporte, e eu vinha de um fazer de pesquisa na área hospitalar, na área... a minha primeira bolsa de iniciação científica foi com psico-oncologia. Então era uma coisa assim, muito, muito específica, né? Eu entrei na faculdade de psicologia já mais velha, já foi uma opção da maturidade, né? A psicologia não foi um desastre, um acidente.
Foi uma opção da maturidade. E eu já me envolvi com pesquisa já no começo da graduação, e no segundo ano da faculdade, eu tinha acabado de ter filho, né? Meu filho ia comigo para a faculdade, enfim. E eu lembro de ter tido uma professora de estatística, que foi a Sandra Caldeira, que ela foi substituir a professora titular da cadeira de estatística, e ela começou o curso com 2 semanas de atraso, porque ela estava nos Jogos Olímpicos de Barcelona, fazendo a estatística da seleção de vôlei masculina, que foi campeã olímpica. Então ela chegou assim, completamente deslumbrada, estava muito feliz, né, com aquela coisa assim do título olímpico, coisa e tal, e ela pela primeira vez na vida falou, aliás, eu pela primeira vez na vida ouvi sobre uma tal de psicologia do esporte. Tá. E aquilo ficou. Isso é 92, né? Para o pessoal que não sabe, Barcelona é 92. 92. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu estava lá tocando a minha pesquisa, que estava indo muito bem, e aí eu passei o segundo ano, o terceiro ano, no quarto ano eu tinha que fazer meu TCC. E aí eu fui procurar uma professora de psicologia social, a professora Vera Gifone, para dizer assim, olha, eu queria fazer alguma coisa na área de esporte. Ela falou assim, mas eu não entendo nada de esporte. Eu falei assim, eu entendo pouco do que você faz também. Então a gente junta as coisas, e eu fui em busca de algum espaço que me permitisse observar, enfim. E eu fui até o time da Olímpicos, Telesp, de vôlei, que na época era dirigido pelo Moreno, e que no time tinha Marcelo Negrão, tinha o Maurício. Isso foi em 90... Campeões olímpicos. Campeões olímpicos. Isso foi em 94. Minto, 94 teve o Mundial da Grécia, e aquela seleção que tinha sido campeã olímpica estava um terror. Eles tomaram um cacete, assim. E o que eu via era um time completamente desestruturado, desorganizado. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo com esse time? Foi a época que trocou o treinador, não foi? Foi a época não, era o Zé Roberto Guimarães. Mas assim, morreu o pai do Maurício, aí esse campeonato mundial foi na Grécia, e deu tudo errado, a ponto deles, numa volta de treinamento, no ônibus que eles estavam, atropelou um motoqueiro. Gente. Né? Enfim, foi um horror. E eles tomaram um cacete. E ele aquilo, eu falei assim, que coisa curiosa, né? Para mim era tão claro que ali tinha um problema de desorganização, de vínculo, coisa e tal. E eu falei assim, puxa, o que está acontecendo ali? E aí eu fui procurar a tal da psicologia do esporte lá na PUC. E para minha surpresa, eu vasculhei toda a biblioteca, eu não achei absolutamente nada de esporte. Absolutamente nada. Eu falei assim, bom, se não está aqui, onde é que está? E aí, um colega meu que estudava na USP, fazia letras na USP, ele falou assim, vou dar uma olhada lá pela USP se eu acho alguma coisa. Gente, naquela época não tinha internet. Sim. Né? Naquela época, assim, estava começando... Não, nem e-mail tinha ainda. Né? Era tudo muito... Era dinossauro. Era internet de escada, né? Era aquele barulhinho. Nem internet de nada. Não, ainda não tinha internet de escada. Não, era disquetão. A gente fazia texto e salvava em disquete. Sim. Né? Estou falando isso em 1994. Né? O Nishida, que está entrando aqui, sabe bem disso, que acompanhou todo esse processo. Né? E aí era uma coisa muito louca, porque ele vai até a Escola de Educação Física da USP, quando ele me traz um catatal assim de xerox, de livros de psicologia do esporte que estavam lá na Educação Física. E aí eu falei assim, que coisa interessante. Só que assim, a minha pesquisa em psico-oncologia estava caminhando, caminhava para um mestrado já, porque depois de 3 iniciações científicas na área, eu já estava com o projeto de mestrado pronto.
Aí eu sento para fazer, acompanho o time da Olímpicos ao longo do ano de 95, produzo o TCC com aquilo e falo assim, parou psico-oncologia, o que eu quero fazer é psicologia do esporte. E foi muito engraçado, porque quando eu chego para a professora, que ia ser a minha orientadora na PUC, eu falei, olha, valeu, muito obrigada, você me deu uma baita base, era Mary Jane Spin, para fazer pesquisa, mas o que eu quero é seguir nessa área do esporte. E aí não ela, mas uma outra professora que estava junto na época, falou assim, ai que pena, você era tão estudiosa. Vai para esses que não produzem, vai para esse grupo que não faz você nada. Vai parar de estudar, porque quem faz esporte só mexe com bola, só brinca, né? E aí, então eu presto o vestibular, presto mestrado na USP, na psicologia da USP, que nessas eu já fui fazer disciplina como aluna especial, coisa e tal. E acontece uma cena muito curiosa, porque eu escolhi o Gilberto Safra para ser o meu orientador, né? E aí passo lá pelas etapas e chego na entrevista. Ele estava na entrevista junto com outras duas pessoas. E foi muito curioso porque eles elogiam muito o currículo, porque eu já tinha artigo publicado, porque eu já tinha um monte de coisa, participação num monte de coisa. E aí uma das pessoas da banca pergunta assim, mas o que você vai estudar? Estudar esporte? Como assim? De novo. Né? Eu falei, porque olha, eu quero estudar como é que se forma o vínculo numa equipe, né, mediado pela compreensão do corpo, entendendo o corpo como esse veículo que proporciona a formação do vínculo, não sei o que, coisa e tal. Eu falei, corpo na psicologia? E aí eu percebi que ali minha cabeça já tinha rolado. Sim. E eu respondi para ela que assim, que eu não conheço psiques andando por aí, se não envolvidas por um corpo, né? Enfim, eu não passei lá e 6 meses depois eu prestei na educação física e entrei. E aí começou realmente a minha carreira. Eu entrei no mestrado na Escola de Educação Física. 1 ano depois abriu uma vaga para professor auxiliar de ensino, ou seja, que ainda não precisava nem ter o mestrado completo. Naquela época isso era possível. Isso em qual faculdade? Na USP? Na Escola de Educação Física da USP, eu presto o concurso em 97 e ingresso como professora na USP em 97. E aí eu defendo o meu... Muito rápido, né? Muito rápido, né? Então eu fiz o meu mestrado em 1 ano e meio, e aí, nesse processo do mestrado, eu faço uma disciplina na Faculdade de Educação chamada Antropologia Hermenêutica, Educação Fática e História de Vida. E eu passei 12 semanas sem entender absolutamente nada do que o professor falava, mas eu achava aquilo tudo maravilhoso, né? Não entendo, mas é fantástico. Não, ele trabalhava com Gilbert Durand, ele trabalhava com as estruturas antropológicas do imaginário, sim. E ele falava aquele monte de coisa assim, de estrutura diurna, estrutura noturna, não é? E eu falava assim, cara, que maravilha. Mas você já tinha a sua especialização em Jung ou não? Eu fiz a especialização junto com o mestrado. Né? Então, eu já tinha dialoga, essa formação. Né? Sim, tem o diálogo sim. do Ranha, tem esse diálogo. Sim, e o que foi muito interessante é que esse professor, ele havia sido aluno do Peter Sandor, que era a pessoa que dava toda a sustentação teórica para o curso que eu fazia, né? E aí foi isso, eu defendi o meu mestrado, e quando eu fiz a aplicação para a faculdade de educação, para o doutorado na faculdade de educação, eu nem imaginava tê-lo como orientador, porque eu achei maravilhoso o curso, mas eu não entendi nada, e achei que eu também não tivesse sido boa o suficiente para estar ali, né? E quando passa a seleção do mestrado, quando sai o resultado, ele me escolheu para ser orientanda, por conta da formação junguiana, por conta do diálogo já que tinha acontecido na disciplina. E foi aí que eu desenvolvi a tese O Atleta e o Mito do Herói.
que é um dos grandes livros que você tem, que, na verdade, todo grupo de estudos que eu tenho, eu começo com as etapas do livro, eu não vou direto para Gilbert Durand, porque da minha forma para você foi difícil lá atrás, para os universitários também seria. Então, mas as etapas e tal, é um livro riquíssimo. E ele já vem trazendo essa questão da relação do sujeito com o tempo, com o momento, com a relação social, né? Ele já trabalha, as 5 etapas que você traz já vem nessa perspectiva, né? Mas você sabe que é muito legal, Rodrigo, eu estou vendo aqui o Rafael Veloso, que também está aqui participando do debate, Sim. É que eu faço questão de contar isso, porque eu precisei de 4 anos para começar a entender o Gilbert Durand. Né? Porque quando ele vem para a minha tese, ele já vem depois de um largo período de elaboração. E hoje eu vejo assim que alguns dos meus orientandos que seguiram por essa linha do imaginário, por essa linha da interpretação do mito, eles já vêm com um nível de elaboração anos-luz na minha frente. Né? O Rafael mesmo, ele acabou de defender um doutorado trabalhando especificamente com o regime diurno da imagem, ou seja, ele vai fazer a análise dos atletas que competem para ficar em segundo lugar ou que vão perder, que é o caso, por exemplo, do ciclista gregário. Sim. Não é? Então, isso já é uma decorrência daquele trabalho de 20 anos. 20 anos! Eu defendi o doutorado em 2001. Então, é muito tempo já, muito trabalho, muita coisa escrita, muita coisa elaborada depois disso. E, enfim, acho que foi a contribuição aí que eu pude dar. Eu lembro que você me falou, Kátia, no primeiro congresso Abrapesp em Brasília, que foram 2 seguidos, a gente estava tomando um café e você falou, Rodrigo, tem vezes na vida que as coisas acontecem sem a gente entender muito bem por quê, e depois que a gente entende. E você estava falando desse teu período acadêmico, do não que você recebeu quando você tentou na psicologia, e aí o sim que você recebeu quando você tentou tanto mestrado quanto doutorado. Você falou, cara, às vezes as coisas vão andando, você não sabe muito bem por quê, você toma escolhas, e quando você vê, faz sentido. Eu acho que essa construção, né, que você está trazendo... É o mito de Kairos, né? Sim. Kairos. É o tempo, tempo da oportunidade. O tempo da oportunidade. Então, assim, ou você vê, ou você pega, ou você vai sempre ver pela parte de trás da cabeça. Porque já tem passou. Aquele cabelo para você pegar. Não, já passou. A gente esteve aqui no Papo de Pé falando de Jung, a Júlia Mato, que é uma das alunas que passou pelo seu grupo, ainda está, né, no seu grupo, e ela falou exatamente do tempo de Kairos, assim, ela trouxe. Agora, deixa eu voltar um pouco para a psicologia social do esporte, Kátia. Nas referências técnicas que o Conselho Federal lançou, o Conselho Federal de Psicologia lançou recentemente, e que você foi uma das grandes pessoas a contribuir na construção daquele material, junto com outros colaboradores, fala-se muito da psicologia social do esporte como uma psicologia social que como uma psicologia que marca a psicologia do esporte no Brasil. Por quê? Porque quando eu recebi esses textos todos que estavam lá na Faculdade de Educação Física, Rodrigo, eu me encantei, primeiro por saber que existia uma psicologia do esporte, mas à medida que eu fui me inteirando e mergulhando naquelas teorias, eu me dei conta que aquilo não era o Brasil. Né? Porque o esporte americano, ele não é o esporte brasileiro. O esporte europeu não é o esporte brasileiro. O esporte australiano não é o esporte brasileiro. E toda essa gente que fundamentava um fazer na psicologia não respondia à realidade brasileira. Não é? E como eu te disse lá no começo, fronteira para mim é uma coisa delicada, né? Elástico para mim é uma coisa muito delicada. E eu não queria manual para seguir. Eu queria um manual para compreender. E eu me dei conta que aqueles textos todos, embora clássicos, embora muito respeitados nos seus respectivos países,
Com a sua importância, né? Tinha a sua importância. Respondi. Sim, eu não nego nenhum dos autores que eu li. Uhum. Eu só faço uma leitura crítica a eles, porque não contempla as diferenças regionais, as diferenças culturais. Então, na medida em que eu fui lendo esse material e olhando para aquilo que existia de esporte no Brasil, eu disse assim, olha, eu posso ter eu tenho duas alternativas. Ou eu faço de conta que eu estou fazendo psicologia do esporte, eu aplico esse monte de coisa que eles estão fazendo que funciona lá, e não vai funcionar aqui. E toda vez que me perguntarem alguma coisa, eu falo, mas é ele que está dizendo. Ou eu ouso num caminho que é dizer assim, olha, legal, mas eu vou primeiro explicar o que é o esporte no Brasil, para depois dizer para os técnicos e para os próprios atletas o que se passa com eles. Porque muitas vezes, e eu tive a oportunidade de trabalhar com atletas de diferentes modalidades, em diferentes níveis de carreira, para dizer assim, tem momentos que o atleta está com uma super dificuldade e um campeonato mundial, uma edição olímpica pela frente, e a questão que pega no desempenho dele não é pessoal, é uma questão institucional. Então não adianta eu ficar fazendo qualquer tipo de intervenção no estilo yes you can, porque não vai funcionar. Então, eu preciso ter nobreza, eu preciso ter a coragem de chegar para o atleta, chegar para a instituição, chegar para o técnico e dizer assim, olha, o que está acontecendo com o atleta é isso aqui. Então, ou muda o meio, ou esse cara não vai render. Eu tive um atendimento de uma atleta olímpica, Rodrigo, que assim, um ano antes da edição olímpica, ela não tinha casa para morar, ela morava dentro de um carro. Aí assim, como é que é a alimentação, como é que é o descanso de um atleta Como é que se dá que tem tudo, né? o seu carro como casa, sabe? E eu estou falando de uma época da fase de ouro do esporte brasileiro, eu não estou falando do agora, do perrengue, do momento presente. Então, aí o que acontece? Quando essa pessoa mostra desequilíbrio emocional para lidar com o estresse pré-competitivo, aí ela não tem controle. Aí, você sabe o que está acontecendo? Não, e o pior é que assim, ainda tem gente que fala assim, mas ela tem que controlar os fatores externos. Oi. Né? Como é que você separa uma coisa da outra? Então, são coisas assim. E acho que também tem uma outra coisa importante na minha carreira, que quando eu vou para a Escola de Educação Física da USP, eu não consegui trabalhar com psicologia do esporte lá dentro, né? Porque por questões de ordem institucional, a psicologia do esporte já tinha dono lá. Então, eu precisava desenvolver uma linha de pesquisa para tocar a minha carreira acadêmica, mas eu não podia tocar na psicologia do esporte lá dentro. E é aí que eu resolvo estudar, então, a trajetória dos atletas olímpicos brasileiros. Que você entrega para a gente uma enciclopédia, né? Você entrega para a gente um material... Foi o quê? 3 anos atrás que foi publicado? 3 anos, é isso? Não, foi em 2015, já faz 5 anos, cara. Nossa, passa rápido. Passa tem que fazer muito o volume rápido. 2. Na verdade, assim, eu faço psicologia do esporte no Instituto Sede Sapientes, que eu junto com a Luciana Ângelo, a gente monta primeiro um curso de extensão. Em 2000, a gente cria o curso de especialização junto com a criação da especialidade em psicologia do esporte. Sim. Então, eu tenho vida paralela, eu tenho uma carreira dentro da USP, em que eu vou estudar os atletas olímpicos, a trajetória dos atletas olímpicos, e a psicologia do esporte eu vou desenvolver no Instituto Sede Sapientes, que
sempre me deu toda a liberdade do mundo para fazer o curso como eu quisesse. E isso foi muito legal, porque a gente pôde experimentar, montar uma estrutura de curso com essa pegada que a gente acreditava da psicologia do esporte. Essa psicologia do esporte na sua diversidade, ou seja, o alto rendimento, as práticas de tempo livre, a iniciação, a reabilitação, os projetos sociais. Então a gente deu uma cara para a psicologia do esporte no Brasil que não existia, porque o nosso curso foi o primeiro curso e único curso reconhecido pelo Conselho Federal durante anos. Então a gente formou uma geração de psicólogos de esporte que hoje ocupam os lugares nas seleções, no Comitê Olímpico Brasileiro, não é? Então a gente efetivamente deu a cara da psicologia do esporte no Brasil. Com essa preocupação de ser uma psicologia do esporte brasileira, né? Com essa psicologia do esporte. E você está falando dessa questão da psicologia do esporte pensando numa coisa do território brasileiro. Eu lembrei muito da virada que aconteceu na psicologia social quando surge a questão da psicologia social comunitária. Foi uma coisa na América Latina, mas que aqui no Brasil também, que é exatamente isso. Opa, calma aí, vamos olhar para o que acontece com os nossos atletas, vamos olhar aonde moram, aonde vivem, como é a estrutura familiar. E eu fico pensando muito nisso, Kátia, nesse período agora da pandemia. Nesse momento que a gente está, quais são as... Eu conheço alguns, trabalho com alguns, mas o Brasil é muito grande, né? São vários Brasis dentro de um Brasil. Uma vez eu estava conversando com o Matheus, ele estava falando dos esportes indígenas, que eu tenho uma distância gigantesca, eu sou aqui do Rio de Janeiro, uma distância gigantesca. Eu fico pensando nisso, né? Nessa psicologia social do Brasil, nessa psicologia social do esporte brasileira, como é que a gente consegue fazer nesse momento, nesse período que a gente está, onde está, como a gente estava falando no início, está tudo congelado, está tudo distante, está tudo tecnologicamente frio. Como é que a gente faz? Eu tenho acompanhado com bastante proximidade essa questão, Rodrigo, porque nós tivemos o adiamento dos Jogos Olímpicos de 2020. Não é? O possível cancelamento, né? E o possível cancelamento. Eu estou acompanhando aí atentamente, proximamente, aquilo que acontece no movimento olímpico, porque é uma situação inédita na história dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos só foram interrompidos pelas duas grandes guerras, né, em 1916, 1940 e 1944. Então, é pela primeira vez na história que se tem uma interrupção dos jogos por causa de algo absolutamente fora de qualquer apólice de seguro. Porque existe uma apólice de seguro que cobre os prejuízos do cancelamento dos Jogos Olímpicos, cara, e a relação de coisas que tinha ali era imensa, mas não tinha uma pandemia, né? Então, penso que a consciência da nossa pequenez dada pela pandemia também deu um chacoalhão no movimento olímpico, né? Porque o movimento olímpico é essa coisa assim que se considera acima do bem e do mal, capaz de mexer com a constituição de um país, como foi aqui no Rio de Janeiro, onde foram suspensos direitos nossos de cidadãos. E aí agora a gente está nesse embate. E a pandemia também mostrou a fragilidade dos atletas e das atletas. Porque, cara, é o que a gente estava falando. Por mais que se isole o atleta num lugar onde fala assim, ok, você está distante de tudo e de todos, fica aí que você vai treinar, que é a vida que segue. Não. Primeiro que assim, a gente não tem as condições para que isso aconteça, e mais do que isso,
Como é que você pensa, quem é que pode imaginar transformar o atleta e a atleta nesse ser manipulável, nessa marionete que assim esquece tudo que está acontecendo lá fora e segue a planilha? Oi? Como se Não. tivesse uma redoma de vidro, né? Não. Amanhã a gente vai ter o retorno do futebol carioca. E o que mais se escuta é, não, nós temos um protocolo. É exatamente o que você está falando. Nós temos um protocolo, é só seguir o protocolo. Não. Gente. Não. Não. Rodrigo, uma das coisas que eu tenho batido na minha coluna na Folha de São Paulo é que o esporte, ele é uma atividade social que, numa relação de interdependência, que é o atleta, o público e a estrutura esportiva. Se não houver isso, não existe esporte. Vai ser qualquer outra coisa. Por exemplo, fazer a competição sem público. Como assim? Então, a quem interessa fazer uma competição sem público? Apenas e tão somente a quem detém os meios de produção. E assim, sem público dentro, né? Porque eu não tenho dúvida que amanhã, no jogo Flamengo e Bangu, que vai ser no Maracanã, e tá todo mundo falando dos 70 anos do Maracanã, eu não tenho dúvida que do lado de fora, no lugar mais distante que eles fizerem um bloqueio, vai ter gente, porque você está falando de esporte. E esporte mexe, né? O esporte mexe com questões. Então, você vai proteger naquela redoma, mas e as pessoas, né? É isso. Então, não adianta, por exemplo, na Coreia, fizeram algumas experiências de fazer as competições com ruído de torcida dentro do estádio. Então, é o simulacro da competição. Sim. Isso não é esporte. Não é? O esporte é um fenômeno humano que depende de humanos, tanto na sua realização como na expectativa. De onde vem o termo espectador? Né? Não é aquele que espera. Não, é aquele que deseja, sim, que tem a expectativa, que tem a participação ali no momento em que a coisa acontece, porque no momento em que, eu lembro no momento em que estavam reprisando tudo quanto era campeonato, quanto era jogo, eu falei, gente, isso não é esporte, ali já é entretenimento, ali é só espetáculo. Ali estava mexendo, tive até a oportunidade de estar numa live no Conselho Regional, ali eu acho que estava mexendo com a questão do imaginário esportivo, que é um tema também que você traz muito, com o imaginário e com a cultura. De certa forma, eu acho que eles estavam tentando alimentar a questão do imaginário e da cultura esportiva, mantendo viva. Deixa eu só trazer um comentário aqui, que é exatamente isso, que eu gostaria que o pessoal conversasse cada vez mais. Faltam 15 minutos para a gente finalizar, porque Instagram é assim, né? Eles mandam 1 hora e acabou. Quebra o joelho. Mas a Covas, ela fez uma pergunta muito boa. Assim, ela fala o seguinte: e a pressão do Comitê Americano sobre o COI para o posicionamento e possível manifestação de seus atletas, incorrendo no artigo 50, que não permite manifestações políticas, religiosas, entre outras. Como é que a gente reflete a partir daí? Eu acho que assim, é interessante pensar que a pressão existe. Foi muito difícil para o Comitê Olímpico Americano ter que reconhecer os atletas de 68 anos depois. E pior do que isso foi o Comitê Australiano não ter reconhecido em vida o atleta que ficou em segundo lugar naquele pódio. Porque em 68, quando os atletas americanos levantaram o braço para se manifestar, o terceiro atleta naquele pódio, que pouca gente fala, que era um atleta australiano, que eu infelizmente não vou lembrar o nome dele, eu sou péssimo para nome, mas ele não tinha luva, e se ele tivesse luva, ele também teria erguido, mas ele usa o broche, o pin, do movimento dos atletas. E aí houve toda uma pressão sobre ele, para que ele dissesse que ele foi pressionado pelos atletas americanos a tomar aquela atitude. E ele falou, não, eu endosso
Então, várias vezes tentaram, fizeram com que ele se retratasse, ele não se retratou, e ele também foi banido. Só que a história dele ninguém conta, porque ele era um atleta branco. E esse cara, ele foi ostracizado no esporte australiano. Quando aconteceram os Jogos de Sydney, ele foi medalhista de prata, cara. E ele foi negado, ele foi esquecido. Olha só. Quando ele morreu, os 2 atletas americanos foram para a Austrália para carregar o caixão dele. E, se eu não me engano, foi em 2014 que o Comitê Olímpico Australiano o reconheceu. Quanto tempo depois do falecimento? Ele morre em que ano? Eu acho que ele morreu no começo dos anos, acho que foi 2004. Cara, 10 anos depois. Foi. Então, o que acontece? Eu defendo a tese, desde a minha tese de doutorado, que o maior legado olímpico são os atletas. Muito antes do COI vir com essa conversa de que o atleta é o modelo ideal, e agora fala sobre isso depois da Agenda 20+20, eu já falo isso desde a minha tese de doutorado lá em 2001. Né? Por quê? Porque pode ter estádio, pode ter um monte de coisa, mas sem atleta não tem esporte. Quer dizer, a afirmação do fenômeno esportivo só se dá pela pessoa do atleta. Então, respeita os moços, respeita as moças. Entendeu? Agora, o atleta, curiosamente, ele é tão massacrado pelo sistema que ele não consegue compreender o tamanho e a importância que ele tem dentro do sistema. E ele na pressão, ele acaba sucumbindo. Mas a história, ela não perdoa, porque as instituições têm que se retratar. Porque são os atletas que ficam. Não são os dirigentes que querem punir os atletas que entram para a história. Quem entra para a história, sejam os atletas de 68, seja o atleta americano que se nega a ceder ao Trump, seja a capitã da seleção feminina, de futebol feminino, que não vai lá cumprimentá-lo, são essas pessoas que entram para a história. E não os dirigentes que impediram os seus atletas de se manifestarem, porque eles são cidadãos, e o esporte não é nada além de um fenômeno social humano. São seres humanos ali. Gente, que coisa incrível. E você falando isso, eu estava pensando... A gente está com muito pouco tempo, é muito pena isso. Mas eu estava pensando tanto no como é que a gente não tem essa voz aqui no futebol brasileiro, por exemplo. A gente não tem... A gente está tendo um movimento agora de representações, né, muito ligado a ex-atletas e alguns atletas. E aí eu estava vendo o Casagrande, que é uma das pessoas desse movimento. Ele estava falando, cara, a gente tem muito mais não atletas do que atletas no nosso movimento. Porque é exatamente isso, não percebe a importância que tem. Perfeito, Kátia. E também lembrando agora muito da questão dos meninos do Ninho, que é isso, né? O não olhar para daqueles meninos, é o não olhar para aquele ser ali, para aquelas pessoas. Assim. E 2 semanas depois, 3 semanas depois, tem que jogar um Fla-Flu para a semifinal da Taça Guanabara. E ó, é isso aí. Gente, é muito bom, Kátia. Kátia, eu vou te fazer 2 perguntas nesse final. Se a gente puder fazer mais ou menos bate-bola, Tabata brinca que é o momento Marília Gabriela. A primeira é o seguinte, pensando nisso tudo que a gente trouxe, quais são as perspectivas que você tem para a psicologia do esporte e para o cenário esportivo aqui no Brasil? Pensando não só na pandemia, mas pensando no pós-pandemia, pensando, sei lá, o próximo ciclo olímpico, qual é a perspectiva que você tem para a PE e para o cenário esportivo nacional? Para a PE, Rodrigo, eu vejo como um futuro muito promissor, porque assim como nós temos uma diversidade cultural muito grande, o país é um continente, né? Mais do que um país, a gente é um continente, nós temos no Brasil uma vastidão de perspectivas da psicologia do esporte que permite que essa diversidade toda seja contemplada. Então,
cognitivistas, behavioristas, fenomenólogos, psicanalistas, enfim, independente da epistemologia, independente da corrente teórica que fundamenta a ação do psicólogo do esporte, o que a gente tem hoje no Brasil é um reconhecimento do objeto que é muito específico. Então, eu vejo com muita satisfação que a psicologia do esporte no Brasil ela não viveu alguns traumas de outros países de viver na PE aquelas rusgas todas que existe, por exemplo, em outras áreas da psicologia onde não se respeita a diversidade teórica. Né? Então, acho que a linha da psicologia do esporte no Brasil ela é ascendente ainda, inclusive porque se entende que o esporte é muito mais do que apenas o esporte de alto rendimento. Né? Então, há um território a ser ocupado que é muito vasto, e acredito que isso ainda vai acontecer. E para o esporte, Pierre, eu tenho muita preocupação, né? Porque a gente vê toda a destruição da estrutura esportiva de 2016 para cá, o desrespeito com que o esporte é tratado por esse governo. Você vê que essa semana o Emanuel foi mandado embora do cargo que ele ocupava no Ministério, que já não é mais Ministério do Esporte. Do vôlei de praia, medalhista olímpico. Que ocupava um cargo na Secretaria de Esporte, que agora é uma secretaria, uma portinha lá no fundo do corredor, né? Então, enquanto puxadinho. Então, enquanto o esporte no Brasil não voltar a ter o lugar que ele merece ter para a sociedade, a gente ainda vai gramar muito. Eu vejo o Brasil voltando a uma estrutura esportiva da década de 60. Eita. É um voltar 60 anos. É um voltar 60 anos. Eita. Kátia, você está falando dessas diferenças de abordagem, da ideia do papo de pé, diferença de abordagem, é exatamente isso. E aí o Vitor Cavalari está aí, no sábado ele vai estar com a gente falando de TCC, a gente está finalizando esse processo, depois eu vou trazer treinadores para discutir um pouco o olhar e trazer olhar de modalidades diferentes, mas a ideia do papo de pé foi exatamente essa. E que bom que você trouxe isso, porque eu vejo isso também, Kátia. Eu penso que esse diálogo, a Carla de Piero, que acabou de entrar, teve conosco também falando da análise comportamental. Mas, enfim, a outra pergunta que eu faço, Kátia, é assim, aí é uma pergunta mais leve mesmo. Eu sou um cara muito apaixonado por arte e pela cultura, seja pop, seja erudito, eu adoro. Se a gente fosse pensar toda essa construção, isso tudo que você nos trouxe hoje, qual é a obra, seja peça, filme, teatro, música, poesia, o que você quiser, que retrata, que fala um pouco assim do que é esse percurso Kátia e psicologia social do esporte no Brasil? Para mim é a obra Odisseia do Homero. Olha, é denso, hein? Para mim o Odisseu é o personagem que é o maior arquétipo, né, de herói para mim, porque o Odisseu representa o herói pela astúcia, não pela força. Sim. Não é? Então, porque os grandes desafios da vida, eles exigem muito mais astúcia do que força. Então, força tinha o Hércules, né? Força tinha Aquiles, mas quem pensa na estratégia do cavalo para poder entrar em Troia é Ulisses. Mas depois disso ele precisa de 20 anos para poder retornar a Ítaca. Não é? E entendo que os desafios que ele tem que superar para poder voltar a Ítaca e encontrar o seu reino tomado por pretendentes
que desejavam a mão de Penélope, no momento em que ele chega em casa e vê a casa dele tomada por aquele monte de gente que está destruindo, né, o seu patrimônio, mas principalmente desejando a sua esposa, e ele tem a paciência de poder construir a cena para poder enfrentar os pretendentes, superar os pretendentes, e mais, ter que se provar a Penélope que ele era Ulisses. Né? Então, eu vejo que é isso, né? A vida da gente, a carreira acadêmica da gente, quem opta por carreira acadêmica, precisa muito mais do que simplesmente passar num concurso. Não é? A carreira profissional, ela é um baita desafio. E qual é a sua Ítaca? A minha Ítaca é a universidade. É a universidade. É lá que mora a minha Penélope. É para lá que eu volto sempre. Certo. Kátia, eu não tenho palavras para agradecer. O pessoal está aí agradecendo muito, está pedindo o Rodrigo Falcão está pedindo uma parte 2. Eu sei que não é fácil conseguir disponibilidade nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, e também das suas produções. Então, você ter separado um tempo para a gente, pô, eu só tenho agradecimento. Você é sempre isso, você é sempre generosa. É a figura da psicologia do esporte do Brasil e de peito aberto e abrindo o tapete para a gente que está chegando, que está vindo, poder fazer junto. Tem Miguel, que é um amigo pessoal que não é da psicologia do esporte, ficou do início até o final aí, podendo estar com a gente. Ou seja, ele está falando com muita gente. Qual o recado que você deixa para o final, Kátia, para nós todos? Ai, Rodrigo, você sabe que esse é um tempo de muita reflexão, muito mais de reflexão do que de produção, porque uma das coisas que eu sempre temi na minha vida foi perder a liberdade. Eu lembro que quando eu fazia movimento estudantil, meu pai era um comunista, né, e era um cara militante, e quando eu comecei a fazer movimento estudantil na minha primeira faculdade, meu pai dizia, e eu era menor de idade, eu entrei na faculdade ainda menor de idade, e meu pai dizia assim, que se eu fosse presa, que eu ia ficar dentro da cadeia até eu fazer 18 anos, que ele não ia me tirar de lá, né? Que eu aprendesse a me cuidar para que isso não acontecesse. E uma das coisas que eu mais temi na minha vida foi perder a liberdade, em todos os sentidos. Liberdade de pensar, a liberdade de agir, a liberdade de me locomover. E eu brincava com ele que eu falava que não, eu ia sempre fazer tudo certo na minha vida porque eu jamais podia imaginar me ver presa. Eu ficava lembrando daquela cena dos deuses devem estar loucos, né? Que o cara ele fica preso, não posso de jeito nenhum. E pela primeira vez na vida eu me vi destituída dessa liberdade de ir e vir. E foi muito difícil lidar com isso no princípio. Isso levou a uma reflexão em vários sentidos, de várias formas. Eu só tenho que falar uma coisa, falta 1 minuto para o Instagram acabar com a gente, quebrar nossa perna. Então, desculpa, mas eu tive que falar isso. Vai cair de qualquer jeito. Mas o que eu podia dizer, e acho que repito aquilo que o Obama disse numa formatura recentemente. Lindo. Não fiquem sós, né? Tenham um grupo, pertençam a algum grupo, né? E se você não conseguir pertencer a algum grupo, tenha a criatividade de formar o teu grupo, mas não fique só, porque é impossível ao ser humano sobreviver em qualquer circunstância se ele não tiver mais alguém para vir junto. E veja, pela teoria dos grupos, dupla não é grupo, tem que ser pelo menos 3. Sim, que bom que a gente teve todo mundo.